muita paz, muita luz. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, hoje em nosso segundo módulo dos mistérios da Lua, né? Bom, o lance é o seguinte, pessoal. O contato com os astronautas, né, com extraterrestre, ontem eu falei para vocês, né, que o contato que eu achei assim mais contundente, mais bem documentado, inclusive pelos ufólogos, né, foi o contato dos astronautas russos da Salyut 6, né? Então, eu procurei na internet um monte de foto, um monte de material, e hoje nós vamos começar discutindo exatamente esse fantástico contato de seres extraterrestres com os astronautas no espaço. Tá ok? E depois nós vamos para a Lua, né? E ontem nós estávamos falando disso, né? E hoje eu quero completar esse assunto. Então vamos lá. Ju, passe a primeira foto, né? Essa é a estação espacial Salyut 6, tá? Então, ela está escrito em russo, lá tá em russo se pronuncia Salyut, né? Bom, nós vimos, né, que a data do contato era 81, né? 81, tá? Então, havia um grupo de astronautas dentro, haviam 4 astronautas dentro da Salyut, ok? E aconteceu exatamente isso. Passa a segunda foto para mim. Eram os 2 astronautas que mantiveram contato, eram esses 2 aí. Depois chegaram mais astronautas, mas estavam os 2 só nessa época. Vai, terceira foto. E olha, por exemplo, a revista UFO até deu o maior destaque de página, né? Encontro no espaço, certo? Deu destaque na época que, né? Claro que a revista UFO ela não tem tanto esse tampo, né? Fizeram uma reportagem depois. Vai. Olha, um objeto estranho, redondo, em forma esférica, aparece próximo da estação Salyut 6, né? E essa esfera, né, tinha, o que tinha dentro dessa esfera? Vai lá, Ju, próxima foto. Né? Tinha essas janelas e eles observavam 3 humanos lá dentro. Não eram humanoides, não, eram humanos mesmo, mas com um macacão colando ao corpo. Tá? E uma máscara assim muito tênue, muito tênue. Vocês sabem como os astronautas nossos vão para o espaço, né? Aqueles puta traje pesado, aquele puta tanque atrás enorme. Hoje em dia mesmo, você imagina na década de 80, né? 40 anos atrás. A tecnologia era muito mais ainda rude, né? Em relação a toda a diminuição que a gente fez nos dias de hoje. Mas mesmo assim, nós temos que ter um traje para aguentar a pressão do espaço, a temperatura do espaço, a radiação do espaço, né? Então é extremamente complicado. Mas o que esses ETs fizeram? Veja bem, que deixou os astronautas... e 4 dias no espaço essa nave ao lado da Salyut, hein? Não foi um contatinho rápido e sumiu, hein? Vamos lá, próxima foto. Não fiz uma coisa mais de pé, isso são desenhos, claro, que são descrições dos astronautas, mas era aqueles ETs de olhão puxado que eu falo para vocês, sabe? Aqueles humanos de olhão puxado, assim, olho grande e puxado para trás, assim. Né? Era uma nave esférica que eles viam por essa bola. Vai lá, Ju. Aí, o astronauta russo fez um positivo, que eles estavam bem perto mesmo e o ET também fez positivo. Ok? O próximo contato foi esse, veja bem. Os ETs saíram, os 3 saíram da espaçonave deles e foram em direção à Salyut. Eles queriam entrar dentro da Salyut 6, bater um papo com os humanos nossos. Né? Outra foto. O que os astronautas russos falavam que eles não acreditavam na facilidade com que os ETs andavam no espaço. Eles andavam como se andasse normal, como se estivesse no chão. Eles davam passo, andavam, tal. Não é que nem lá que fica flutuando, não tem onde apoiar, uma puta desgraça. E com a roupa fina, um macacãozinho fino, tal, uma máscara fina na cara. E a gente com aqueles puta trambolho, né?
para mexer é uma desgraça no espaço. Próxima foto, Juliana. Ó, eles chegaram bem perto da site e queriam contato. Aí o comandante russo, ele queria abrir a porta para os ETs entrar, para tocar um dedo. Aí ele pediu autorização para a base russa, os caras disseram, niet. Não permitiram que esse contato fosse mais além. Né? Próxima foto, Ju. Aí, para a veracidade desse processo, a coisa funciona assim, ó. Meses depois desse fato ocorrido, que foi tudo bloqueado pela TV russa, pelo serviço secreto russo, aí os astronautas que estavam na estação espacial fizeram uma transmissão de televisão, ao vivo. E eles pegaram, olha do teto da espaçonave, um pôster que foi pregado pelos russos lá, na lembrança desse contato. E quando a gente faz a projeção dessa foto, aparece a cara muito clara do extraterrestre que eles contataram. Entendeu? Isso prova mais do que nunca que todos os voos espaciais, foram seguidos de perto, pelos ETs. E se os humanos aqui embaixo tivessem coragem, eles já faziam o maior contato, tocavam ideia, abriam a porta, deixavam os ETs entrar. Eu tenho certeza que os ETs levavam ele para a nave deles também, dar um rolê com a nave deles. E é uma nave pequena, hein, essa nave dos ETs. Então vocês imaginem o que esse pessoal sabe sobre os ETs. O que esse pessoal sabe e não divulga. Né? O que esse pessoal sabe e não divulga. Muito bem, então como hoje o nosso bate-papo é sobre as bases extraterrestres na Lua, bom, circulam, veja bem, pela internet, uma série de fotos, né, que mostram, né, algumas construções na Lua. Agora, é muito importante o que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Eu, Laércio Fonseca, eu só vou apresentar essas fotos para vocês e nós vamos criar uma discussão. Eu não posso assinar embaixo dessas fotos, tá? Porque, em primeiro lugar, eu não sei como é que essas fotos foram feitas, quem fez, de onde surgiu, como foi. Elas aparecem na internet. Vai lá que é montagem, cenário de um filme espacial. É muito fácil fazer um cenário, acho falar que é igual na Lua. Hoje em dia, as trucagens de efeitos especiais são fantásticas, você está me entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de colocar a nossa mão, antes de fazer afirmações, né? Deixar esse processo transcorrer. Né? Então, Ju, vamos lá, faz a transferência para o modo isso. Aí, pega a primeira foto, por favor. Muito bem. Esta é uma foto de uma região da Lua, como se tivesse uma construção mesmo, que isso aí não é coisa natural. Se for foto real, se for uma descoberta real, né, a gente não sabe. Tá? Pode passar outra, Juliana. Parece um obelisco caído, parece uma coisa assim meio, né, artificial também. Né? Pode passar outra. Ampliando determinados lugares, né, na Lua, a gente vai ver exatamente algumas coisas que parecem moldadas, construídas, uma coisa muito maluca, né? Mas tem coisa mais sofisticada ainda, passa outra. Olha essa daí. Essa daí é muito louca, né? Não dá para dizer que é uma construção, que é coisa natural. Alguma coisa pode ter lá por baixo, né? É muito interessante. Outra foto, João, para mim. Né? Essa também, né? Parece estradas mesmo na Lua, né? Puxando com equipamento. É muito louco. Outra. Essa é a mais incrível.
é a sombra de um homem caminhando na Lua, de um homem caminhando na Lua, né? Ou pelo menos um humanoide, né? Né? Então, essa é muito interessante. Ele tem ele em pé, né, está assim, e a sombra dele, né, fazendo no chão, né? Vai numa próxima. Essa daí já é muito louca, né? Não sei se isso aí é de filme, mas se for verdade, na base de uma cratera, é muito sofisticada, né? Vamos lá. Essa também é muito doida, né? Essa daí piorou, então, é muito mais louca, né? A próxima, e bem de longe, né, vestígios de uma construção artificial e tudo mais assim. Bom, com essas fotos nós podemos imaginar, né, e nós vamos lançar nossas ideias, nossas teorias aqui. A primeira coisa importante que a gente tem que entender é a seguinte, né? A primeira coisa importante que a gente tem que entender é o que aconteceu no passado de nosso planeta. O que aconteceu com a Atlântida? O que aconteceu com a civilização Atlante? Né? Então, com a civilização Atlante, nós vamos discutir isso aqui, nós vamos entender se existirem esses vestígios na Lua, tem dois objetivos. Tá? Não foram nós que construímos. Não foram os extraterrestres também. Tá? Porque os extraterrestres, eles não têm nenhuma tática operacional dessa em plano físico. Tá? Não tem a necessidade de fazer construções do plano físico. Primeiro, porque eles não são do plano físico. Eles não são originários daqui, eles não vivem aqui no plano físico. Então eles não necessitam de nada do plano físico para existir. Ok? Então eles não precisam de uma base no plano físico, as bases deles estão em outro lugar. Então vamos discutir isso, né? Para tentar decifrar esse enigma, quem realmente, né, poderia ter construído. Então, vamos lá. Então, se nós pegarmos a civilização Atlante no passado, né, nós vamos imaginar o seguinte, na linha do tempo, eu vou pegar o ano zero aqui, né, e nós vamos pegar 8.000 anos no passado, 8.000 anos antes, né, vou colocar 8 negativo aqui, né, aí nós vamos descer mais 2.000 anos, 10, e nós vamos descer mais 5.000. Tá? E esse período, eu vou fazer uma comparação. É 15. E esse período aqui eu vou fazer uma comparação, presta bem atenção. Tá? Com a nossa civilização. A nossa civilização, ela estaria começando 8.000 anos, zero, tá ok? Presta atenção, como é que vai funcionar, né? Aí nós temos 2000 e 2020. Né? Para a gente ter uma ideia de relação. Nesse período aqui, de 15.000, de 5 a 10, é a mesma coisa de que 3.000 AC até hoje. Isso aqui dá 5.000 anos. Tá? Em 5.000 anos da nossa história que nós conhecemos, nós saímos praticamente do nada, do zero, não sabia nem ler e escrever, não tinha escrito, não tinha nada nessa civilização. Nós temos 5.000 anos anteriores aqui, de Idade da Pedra. São 5.000 mais 5.000, 10.000 anos. Ok?
Então aqui nós temos a Idade da Pedra, muito primitiva, muito tempo. A partir deste ponto aqui, começa o que a gente chama de civilização. Tá? Então, um pouco depois começa a civilização, aqui os sumérios, os babilônios, né? Depois começa a civilização egípcia, né? Começa a civilização hindu também, né? Chinesa, tudo nesse ponto aqui. Aqui a gente chama de civilização. Então, no período Atlântico, vai acontecer a mesma coisa. Neste período aqui, que coincide exatamente neste, começa a civilização Atlântica. Tá? 5.000 anos depois, que é exatamente esse ponto aqui, coincide, né, em ser exatamente esse nosso ponto aqui. Então, o grau de adiantamento científico aqui na Atlântida era até muito maior do que nós atingimos nesse período aqui. Aqui teve a chegada dos capelinos, uma horda de espíritos começa a encarnar na Terra e promove uma mudança de consciência no planeta. Tá? E só que aqui vai acontecer a grande guerra Atlântida. A guerra de Atlântida ela usou armas nucleares e usou armas muito mais sofisticadas, e nós vamos discutir isso com profundidade na Índia e os extraterrestres, que é o próximo seminário agora de quinta-feira. Tá? Porque nós vamos falar da Brahmastra, todas as armas usadas nas guerras dos deuses, nas guerras antigas. A quem os indianos estavam se referindo? A que história, que lugar, os Vimanas, naves sofisticadas. Vocês acreditam que descobriram no Paquistão? Eu acho que foi no Paquistão. Uma área, eles contam uma área quadrada que estava radiação, radioatividade que não sabiam de onde vinham. Eles determinaram toda a área que a radiação estava vindo, escavaram e encontraram uma cidade embaixo disso aí. E a cidade totalmente destruída por uma explosão nuclear. Tinha todo o solo vitrificado. Sabe? Igual o que acontece em Los Alamos, quando você solta uma bomba atômica, ela vitrifica o solo. Quando foi isso? Tá? Muito bem. Então, aí o que acontece? Aí a Atlântida tinha um avanço muito sofisticado, mas ela foi para a guerra e houve uma grande destruição. Mas a Atlântida não acabou. Nesse período aqui, a Atlântida já mandava sondas para Marte, já mandava voos tripulados para Marte, já mandava voos tripulados para a Lua e muito mais. Elas estavam mais adiantadas do que nós estamos hoje. Mas ainda não tinha uma base operacional sofisticada na Lua, como vocês estão vendo aí. Não. Aí vai acontecer um período pós-afundamento, pós-catástrofes tantas, que é esse período aqui. Ó. Esse período é a Era da Luz. A chave para todos os mistérios da antiguidade, todos os mistérios da antiguidade está aqui. Na Era da Luz e aqui. Houve guerra? Houve. Houve uma guerra de grande destruição. Só que após veio o período da paz, veio o período da luz, da reconstrução. Mas também bilhões de espíritos foram transmigrados da Terra. Né? Foram para o planeta Chupão. Tá ok? Então, nesse período aqui, houve, né? Duas coisas importantes que acontecem na Era da Luz. Primeiro, contato com os ETs. Isso acontece. E dois, a descoberta da vida após a morte. Então essas duas coisas aqui, elas mudam radicalmente a ordem evolutiva, social, econômica, científica, ideológica, de tudo que existia na superfície. É outro mundo, é outro governo, é outro diretório, é outra civilização, principalmente porque o plano astral não permite a encarnação de espíritos kármicos. Quando você não permite mais a reencarnação de espíritos kármicos, todos os seres que vão descer nesta era vão ser seres mais dóceis, mais meigos, voltados para a evolução.
E eles começam a ter aberturas psíquicas. Era da luz significa estar acordado. Era das trevas é estar adormecido para o espírito. Mas a era da luz é estar acordado para o espírito. Agora, o grau de avanço científico e tecnológico que eles vão fazer, isso no plano físico, hein? Não é, né? Eles vão demorar 2000 anos para abandonar o plano físico e todo mundo para o plano espiritual. Então, é aí que eles vão construir uma ciência, uma tecnologia, que vocês não têm tamanho. Eles vão construir todas aquelas cidades antigas, né, Pumapunco, vão construir um monte de tecnologias avançadas, né, se dá aquelas pedras gigantes, vão fazer pirâmide do Egito. E aquela ilha lá, Anã, como é que chama mesmo? Hã? Não, Anã Madol. Madol, aquela é uma desgraça de tecnologia sofisticada para construir aquilo. Só com a tecnologia avançada. Então tudo isso foi construído nessa era. E aí, eles foram para a Lua. Aí eles fizeram, com a ajuda dos ETs, com a tecnologia, né, misturada, eles vão para Marte. Olha, não é de se duvidar se você encontrar construções avançadas em Marte. Tá? Mas é claro, né? É claro que eles não vão fazer uma construção na superfície de Marte. Não Madol, é. Né? Eles vão fazer uma construção subterrânea em Marte. É a mesma coisa na Lua. Né? A Lua, você precisa fazer cavernas para você evitar a radiação cósmica do espaço. Certo? Então, da mesma tecnologia, com a mesma ciência que eles construíram a Agartha aqui na Terra, na Antártida, e ela existe até hoje, existe muita coisa na Lua, né, que pode até estar operacional. Ou seja, bases mesmo, mas não é, é uma mistura de extra com nós. Certo? É a era da luz. Né? Então, são seres na fase da luz que estão operando. Né? Então, você poderia ser uma base, pode existir uma base na Lua, que é uma base avançada de Agartha. Certo? Entendeu? Porque na própria era da luz de Atlântida, eles viajaram pelo sistema solar todo, foram para outros sistemas solares, e era uma beleza. Quando você tem aquela parceria com os ETs, né, a coisa se torna algo inimaginável. Inimaginável. É aquilo que eu estava falando para você. Por que os governos, os russos não podem fazer um contato com o ET forte? Admitir. Porque se acaba com todo o projeto, todos os cientistas na Terra não vão ter o que fazer. Certo? Porque todos os nossos projetos, eles não têm mais sentido. Né? E você está preparado para uma mudança ideológica, mudança de poder aqui na Terra? Eles não estão preparados para isso. E eles sabem, se eles permitirem um contato com os ETs mais abertamente, você vai ser obrigado a mudar tudo. Porque o comunismo, né, é uma mudança, é uma ideologia muito radical, muito fechada. Eles sabem o estrago que um contato extraterrestre faz para essa ideologia. Os chineses também sabem, entendeu? E os americanos também sabem o estrago que faz uma economia capitalista admitir um contato aberto com certeza aqui. Após o contato, o mundo inteiro vai esperar uma nova ideologia. E eles têm um medo terrível de perder o poder. Né? Tem um medo terrível de perder o poder. Porque todos esses países, os poderosos se mantêm no poder como líder das ideologias. Então eles têm um posto de comando, um posto de mandar em tudo, poder, entendeu? E quando eles começam a admitir a existência de forças muito, mas muito avançadas, eles morrem de medo de ser dominados por essas forças avançadas, e que eles tomem conta do planeta. Entendeu? E isso acontece. A hora que os ETs aparecerem, todas as pessoas, ao invés de rezar para Deus, para Jesus, vão buscar uma nova saída. Vão buscar uma nova saída. Todo mundo vai se voltar. Todo mundo vai esperar o milagre dos ETs. Porque todo mundo vai achar que os ETs têm tudo, a solução para tudo. Para todas as curas de todas as doenças.
todas as técnicas para fome, cura de todos os cânceres. E tem, o problema é que tem, entendeu? Se os caras quiserem, por isso que eles só podem entrar na hora que se decretar o fim dessa civilização e entrar na Era da Luz. Então, é muito importante, né? É muito importante. Os Estados Unidos, né, queriam criar, ou não sei se secretamente já criou, uma coisa chamada Força Espacial. É um exército espacial. Tem até na Netflix, não sei se foi na Netflix, que tem um seriado chamado, né, bem satírico, que é uma comédia, né, mas fala é uma força espacial. A briga que ele tem com os russos, com os chineses, para dominar o espaço. Né? Até o chinês vai lá e destrói a base deles na Lua. Por encrenca, outra briga com o chinês lá, não é um sarro, né? É bem, assistam, é uma forma de comédia, mas por baixo do pano tem muita coisa interessante ali para ser discutida. Né? Entendeu? Mas tudo isso acontece quando não há o contato. Não se teve o contato extraterrestre. E o contato extraterrestre é inevitável. Ele já está acontecendo há muito tempo. Entendeu? Então, vai chegar um momento que isso vai se revelar ao mundo. Mas isso não vai ser revelado ao mundo pela vontade dos governos, não, tá? Isso só vai ser revelado ao mundo pela vontade dos ETs. Nenhum governo, mas nem a pau, Juvenal, que querem colocar a pauta extraterrestre como a principal. Então, como eles percebem que os ETs só estão sorrateiros, não estão fazendo nada, não estão intervindo, não estão deixando a gente, né? Então, também esconde. Não, então não mexe nesse assunto. Esse assunto é top secret. Mas a hora que os ETs tomarem a decisão lá em cima de criar uma intervenção maciça, eles não têm autoridade para mexer com os ETs. É uma questão de autoridade. Quem tem autoridade para dizer não aos ETs? Os ETs não obedecem à nossa ordem aqui política, ideológica, não obedecem à ONU, eles obedecem à Federação. Portanto, toda vez que o ser humano começa a sair da Terra, é muito importante que você pegue uma nave e sai, você entra na lei da Federação. Você não está mais sobre jurisdição do seu livre-arbítrio planetário. Então, no espaço, você não pode ter livre-arbítrio. Por isso que as patrulhas seguiam de perto o que os humanos vão fazer. O que os humanos vão fazer. Você não pode levar armas para o espaço. Você não pode levar uma arma nuclear para explodir na Lua, para fazer um teste. Não pode. Porque já não é uma jurisdição humana. Está entendendo? Entendeu? Os humanos só são permitidos na superfície da Terra. Saiu, a Federação fica em cima. E qualquer coisa a Federação intervém. Vocês já perceberam que lá no espaço, nenhum ser humano morreu. Todos os astronautas morreram aqui. Você sabia? Pode estudar. A Apolo 13 foi um maior fiasco. Os astronautas podiam ter morrido no espaço. Foi um puta sacrifício para trazer eles de volta. Pode ter certeza que eles tiveram ajuda. Senão eles vão morrer. Não é? O único ser que morreu no espaço mesmo foi a cachorra russa lá, a cachorra laica. Né? Ela morreu no espaço. Ela foi como teste, aí que tinha como trazer ela, deixou ela lá, morreu. Morreu por asfixia, falta de ar, esquentou pra caramba, morreu quase que assada. A nave. Bom, então, com essa consciência, nós podemos entender que o passado de nosso planeta reserva tantos mistérios e a arqueologia vai descobrir. Da mesma forma que a arqueologia está descobrindo, porque nenhum cientista, nenhuma universidade admite a existência da Atlântida. Ok? Não admitem. Não admitem uma ciência, uma tecnologia. Só que agora, as descobertas arqueológicas que eles ficam calculando 2.000 anos, 3.000 anos de Cristo, é uma merda. Que nada, é 10.000 anos antes de Cristo. Pumapuco, tá todas as pedras lá, ninguém conseguia fazer aquela merda lá. E aquela cidade foi bombardeada. Ela foi bombardeada. Caco para tudo quanto é lado, pedaço de prédio, para tudo. Aquela lá era Atlântida, não era depois, ela foi explodida na Guerra da Atlântida. Você
Você tem que entender que a Atlântida tomava conta do planeta inteiro. A guerra foi planetária. Certo? A guerra foi planetária. Né? Vocês vão ver que na Índia, eu vou mostrar uma ponte que eles construíram no sul da Índia. Uma ponte de não sei quantos quilômetros mar adentro na ilha. Essa ponte existia, foi feita pelos Atlantes, e está nos textos sagrados, védicos, e o satélite consegue fotografar hoje perfeito, está embaixo do mar, inteirinha, ligando os dois pontos. É uma coisa extremamente louca. Então, os mistérios que nós estamos descobrindo aqui na Terra, com certeza nós vamos descobrir na Lua. Os mesmos vestígios de uma civilização avançadíssima que aconteceu aqui na Terra, no passado, e que depois teve também, nesta era da luz, a colaboração dos extraterrestres. Né? Por isso que alienígenas do passado fica aquela história, né? Foram os extraterrestres que fizeram, quem que fez? Foram e não foram. Os dois ao mesmo tempo, entendeu? Nós humanos recebendo tecnologia ET. Tá? E o que vai acontecer daqui para frente? A partir do momento que nós entrarmos na era da luz, nós vamos começar a receber a tecnologia extraterrestre. E mas só quando a gente estiver mais assentado harmonicamente, né? Quando toda a forma de governo for mudada, quando toda a forma de humano for mudada, aí sim nós vamos receber as tecnologias extraterrestres e vamos poder construir coisas inimagináveis. Né? Inimagináveis. Muito bem. Vamos responder perguntas? Vamos lá na primeira então, Ju. O que será que os ETs iriam falar para os astronautas caso entrassem na estação? Seriam ensinamentos budistas e taoístas? Talvez, né? Talvez. Porque, na verdade, eles iam falar para os astronautas, não é porque já falaram comigo há muito tempo. Eu sei que eles falariam com os astronautas. Mesmo que ele fala comigo já há anos. Não tem outra coisa para falar. Tudo isso que nós estamos aprendendo, o que você acha com o que eu aprendi? Você está entendendo? Todas essas informações que eu passo para vocês diferente, com quem vocês acham que eu aprendi? Né? Então, dependendo, só que quando você tem um contato só, né, às vezes de quantas horas o cara comeu, não vai dar para passar tudo isso. Né? E outra, né? Quando você tem um contato com ET físico, é uma coisa. Mas o maior contato que mais muda é o contato interno, quando você começa a contatar internamente, psicologicamente, telepaticamente, sabe? Os ETs poderiam, os russos perderam uma grande oportunidade, né, de ser, mas provavelmente os americanos passaram por isso também e ninguém revelou. Porque os ETs, eles não estão nem aí com o russo, chinês, quem está no espaço, eles vão fuçar. Eles vão lá, não, e aí? Né? Vida longa e próspera. Pô, o dia que você encontrar esses ETs grandão aí, pode fazer isso que eles vão responder para você. Eles vão dar risada ainda. Né? Eles conhecem tudo, eles sabem tudo da nossa civilização. Aqui. Todos os filmes de cinema, tudo de televisão, conhecem tudo. Por que os governos não falam das descobertas? Seria por causa do poder? Tudo relacionado a extraterrestre é top secret. Tá? Eles não vão revelar. Por exemplo, se a NASA descobrir micro-organismo, ela revela. Mas se a NASA descobrir em Marte uma puta gigantesca construção, ou o próprio... Não, mas apaga no dia seguinte, ninguém vê. Tá? Porque a NASA, o governo não permite que isso seja revelado. Certo? Seria uma mudança muito radical em nosso conceito. Descobrir uma bactéria. Né? Você vê, ontem, a grande revelação que a NASA fez uma grande revelação ontem. Oficialmente a descoberta de água na Lua. Você está entendendo? Né? Isso já significa que é possível você montar uma base na Lua. Porque o maior problema de você montar uma base na Lua é ter a infraestrutura, é ter uma logística. E ninguém pode viver sem ela. Nós não podemos transportar água daqui para a Lua. É muita carga. Né? Então, com a água a gente faz tudo. Né? Então, monta uma base, fura um poço artesiano, né? Esquenta ela, porque provavelmente ela está congelada. Né? Ok? E depende de onde ela está, né?
De dia, esquenta para burro, né? Até ferve no negócio. Bom, das fotos da nave ETs que entraram em contato com a estação russa, alguma dessas fotos tem certeza de ser verídica? Não, nenhuma foto deve ser verídica. A única foto verídica é dos astronautas lá, com o pôster no teto. Então, não, o lance é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita arte hoje em dia. Então os caras fizeram muita arte para explicar o caso. Mas não que seja uma foto oficial do governo russo, oficial dos astronautas, porque isso não existe, isso é proibido, isso não vai vazar. Entendeu? Que todo o material está na mão do serviço secreto russo. Tá? Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, né? O que acontece é que isso vaza, mas a história vaza. Os dados é muito complicado, né? Então a gente sempre tem que ter um pé à frente e outro atrás na pesquisa ufológica. Sempre. Sempre. No caso da Lua, a mesma coisa. Será que essas fotos são verdadeiras? Quem tirou? Como vazou? Né? Quem deixou vazar uma foto dessa? Né? Entendeu? Professor, o senhor poderia falar sobre as diferenças da tecnologia Atlante e da nossa civilização na Era das Trevas? Eram mais inteligentes? Como eram esses foguetes? Bom, veja bem. Eles conseguiam construir, presta bem atenção, uma forma de navegação antigravitacional. Isso na Era das Trevas. Na Era das Trevas, eles conseguiam fazer uma nave, né? E, inclusive, quando você lê um texto Hare Krishna, um texto védico, ele fala que os antigos conseguiam atingir até os Vaikunthas. Vaikunthas é os planetas distantes do sistema solar. Você está me entendendo? E ele não está falando da Era da Luz. Então, veja bem, se alguém, antes da destruição da Atlântida, conseguiu dominar a gravidade, conseguiu fazer naves muito velozes, com a propulsão, não essa propulsão nossa de jato, mas uma propulsão que ela é... Porque a maior dificuldade de você viajar no espaço interestelar ou interplanetário é o vácuo total. O vácuo total é um problema sério, porque você tem que o combustível tem que ter constante. Mas se você fizer uma nave antigravitacional, quem vai impulsionar você é a gravidade. Você não precisa de foguete mais, é outra tecnologia. Aí ela funciona no vácuo e não precisa de tanto combustível assim. Você só precisa de um reator atômico para fazer funcionar todo o sistema ali, que dura anos, né? Criou a torção do espaço, a nave desloca no espaço rapidinho você está em Marte, rapidinho. A nossa tecnologia demora meses para ir para Marte, demora 9 meses para ir para Marte. Né? Uma tecnologia dessa, 4, 5 dias, nós estamos lá. Até mais, até menos. Né? Pô, aí dá para você ir, voltar e tomar café. Toma café na Terra, né? Janta em Marte e depois volta no outro dia para cá. Você está entendendo? Não, você pode arrumar namorada em Marte. Arruma namorada em Marte, vai lá, namora e volta, fim de semana. Não, aqui são 2 mundos diferentes, pode ter 2. Né? Ai, ai. Então, por isso que a guerra da Atlântida, ela foi muito mais sofisticada que a nossa guerra. As armas que o Nikola Tesla propôs, você sabe que o Nikola Tesla, ele quando estava durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi até o governo americano e propôs uma arma. Falou, eu tenho uma arma, né, que se a gente construir ela, nenhum avião, nenhum objeto passa. A gente destrói tudo, é chamado raio da morte. Você está me entendendo? E é óbvio que os Atlântidas sabiam. Hoje nós temos essa arma. Hoje. Na época da Segunda Guerra ela foi descartada e os caras preferiram fazer a bomba atômica. Certo? Depois que a Segunda Guerra passou, eles começaram a investir na tecnologia do Tesla. Então, hoje nós temos uma arma muito mais avançada, muito mais sofisticada que a arma atômica, mas ela nunca foi disparada ainda. Ela não, publicamente assim, não.
né? Não é o HAARP, não é o HAARP, não é. Né? E todas essas armas estão em laboratório subterrâneo. Os russos já ameaçaram o mundo com essa arma. Vocês sabiam disso? O presidente russo, sabe aquela crise de Kosovo? Que Kosovo estava... Kosovo, desculpe, tudo errado. Lá na Crimeia, lá, como é que chama mesmo a Crimeia ali, aquele país, como é que chama na Rússia ali, caramba? Que não é Rússia, era da União Soviética. Não, onde está a Crimeia, os navios russos, toda a base russa, a marinha está ali. Puxa merda, mas fugiu da cabeça, cara. Olha só aquele país ali, famoso, pô, cacete, fugiu o nome, olha, daqui a pouco eu lembro. Mas estava essa crise, né? Que aí os caras resolveram, né? O russo fechou o petróleo para a Europa, lembra? Né? Os russos fechou o petróleo para a Europa, aquela puta crise que não queria mandar petróleo para a Europa, que estavam brigando lá com os americanos, estavam do lado desse país que era ex-Rússia, né? Inclusive onde que o avião foi derrubado, lá, aquele avião passageiro foi derrubado pelo míssil russo. Oh, meu Deus do céu. Não. Eu já vou lembrar já. Pô, a minha amiga, tem uma amiga minha que é descendente de lá, não sei como é que apagou o nome na minha cabeça. Alguém aí me lembra e me ajude. Então, quando teve essa crise, que não faz muito tempo, é uma coisa de poucos anos atrás. Não. É ali embaixo. Ucrânia. Oh, caramba. É na Ucrânia. Você está entendendo? Então, a Ucrânia. Quando a Rússia... Porque a Rússia tinha base nuclear na Ucrânia, certo? Inclusive, não sei se vocês se lembram, Chernobyl é aonde? Onde que era Chernobyl? A explosão da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Então, quando teve essa crise, né, porque a Ucrânia está... todas essas coisas. Então, o que aconteceu? O presidente russo veio à televisão e falou assim, olha, vocês não nos ameacem, porque nós temos armas que podem destruir qualquer cidade do planeta em questão de segundos. Ele não estava falando da bomba atômica. Depois, uma semana depois, veio um alto oficial soviético e falou a mesma coisa. Vocês não conhecem o nosso poder e a nossa força. Nós temos armas que podem destruir qualquer cidade nesse planeta em questão de segundos. Ele não estava falando da arma nuclear. Você está entendendo? A arma nuclear tem um vetor para levar, você tem que levar a bomba. Essa arma você não tem que levar ela. Ela não usa míssil, não usa avião, não usa nada para ser lançada. Ela é sofisticadíssima. Tá? Essa é a arma do Tesla. Muito aperfeiçoada com a tecnologia de hoje. Se o Tesla conseguia fazer ela lá atrás, né, imagine que os caras não conseguem fazer hoje. Tá? O Tesla conseguiu transmitir energia elétrica por 6 quilômetros de distância. Ele tinha a torre dele, 6 quilômetros de distância, ele botava a lâmpada no chão, acendia a lâmpada no chão. Né, porque ele fez ar, terra, né? Você tem a polaridade negativa e a polaridade positiva no espaço. Né? Então você podia, todo mundo podia receber energia elétrica, os seus aparelhos, não tinha mais bateria. Você ligou, ele funciona 24 horas por dia, não precisa de tomada mais, nada de tomada. Ele está recebendo energia via Wi-Fi. Entendeu? Isso que o Tesla podia fazer. Mas aí o Primórdio falou, mas eu vou cobrar como do povo isso aí? Vai ser energia de graça para todo mundo? É. Então, você sabe que até hoje, os cientistas do MIT conseguem só transmitir energia por 2 metros, 3 metros. E o Tesla fez por 6 quilômetros. E ele desmontou, ninguém sabe como ele fez. E você sabia que tinha só um ajudante dele? Sabia que só tinha um ajudante dele?
Ele não tinha uma equipe, ele tinha um ajudante. E o ajudante dele ligava a chave, desligava a chave, e ele montava em pedaço, e o ajudante dele não sabia como é que funcionava. Estava tudo na cabeça dele. Ele não tinha projeto escrito e desenhado. Ele não tinha. Por isso que o pessoal fala que, eu falo que ele recebia onda chã. Ele recebia onda chã. Ele fazia tudo na cabeça dele, recebia as imagens lá e desenhava o motor, sabia que ia funcionar. Quando eu perguntava, cadê o projeto? Eu falava, não tem, está aqui na minha cabeça. O tempo todo, ele não desenhava, com medo de roubarem o projeto dele, sabia? Porque lá era, naquela época, ele roubava mesmo, né? Eram todos safados, sem vergonha. Né? E ele falava, está tudo aqui na minha cabeça. Né? Bom, vamos lá, Ju, volta lá. O que a civilização atlântida, na Era das Trevas, tinha de conhecimento tecnológico que eles eram tão mais evoluídos que nós, mesmo depois de 5 mil anos? É isso que eu estou falando para vocês. Eles conheciam uma tecnologia, conheciam uma física que nós não conhecemos. Né? Eles chegaram num determinado ponto, onde os cientistas nossos foram para o caminho errado, eles foram para um outro caminho. Tá? Eles descobriram, por exemplo, se todos os nossos cientistas, lá em 1900, fossem para a linha do Tesla, e não fosse para a linha dos físicos quânticos, a gente estaria com uma tecnologia tão avançada quanto a Atlântida, e não estaria com essa bomba nuclear que era para nós entrar. Nós estaríamos inventando a antigravitação já. Entendeu? Então esse é o ponto-chave da questão. Os Atlantes foram até o espaço, na Lua, e depois se destruíram, indo no desencarne a um outro planeta nas trevas. Pode falar um pouco sobre esse planeta Chupão? Na verdade, o planeta Chupão é um termo espírita, é um termo meio, né, que os espíritas falam. Eu não uso, eu uso até brincando esse termo Chupão, porque os espíritas têm pouco conhecimento sobre esse assunto. Né? Mas, na verdade, as transmigrações estelares atlantes, elas não vão só para o mundo, para um planeta. Né? As transmigrações estelares, após a Guerra da Atlântida, a separação do joio e do trigo, né? No plano espiritual, eles são transmigrados para milhares de outros planetas. Não é 1, 2, 3, o Chupão, vai todo mundo para lá, sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É que vai explicar isso num livro espírita, né? É complicado para a cabeça dos caras lá atrás. Hoje nós podemos discutir de uma forma diferente, né? Eu uso o planeta Chupão como uma brincadeira, tá, né? Como se o planeta Chupão fosse chupar as almas ruins, as almas negativas. Não é desse, você tem que botar dentro de uma nave, levar os caras para lá, não vai chupar ninguém. Porque os espíritos dão umas explicações tão babaca, cara, nesse sentido, né? Porque eles falam assim, não, porque o campo magnético do planeta vai assimilar o campo magnético do espírito e vai chupar. Vai a merda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Transmigração estelar, o planeta está lá no meio da ponta da outra galáxia, ela tem que botar ele numa nave, transportar ele, levar, né? Não é assim que as pessoas pensam. Vai passar o planeta Chupão, vai chupar todo mundo. Né? Não, é o busão. É o busão cata-pobre. Né? Sabe aquele cata-pobre, 6 horas da tarde que passa, vai todo mundo empoleirado. Mesma coisa no astral. Né? Ninguém quer perder a última nave. Então, né, é mais ou menos assim. As almas transmigradas do colapso Atlante, elas são transmigradas para centenas e centenas de mundos diferentes, cada um de acordo com o seu grau evolutivo, sua experiência kármica ainda a ser resgatada. Né? Tem grupos de almas, né, que são levadas para planetas mais primitivos, mais densos, até na Idade da Pedra, né, na fase. Tem outros que já podem usar um planeta tecnológico, encarnar num planeta, vamos supor assim, na época dos 1900, 1800, né? E aí vai, entendeu? É assim que funciona. Qual lugar é mais evoluído tecnologicamente e moralmente? Os mundos intraterrenos ou as cidades astrais feitas no nosso lar, por exemplo? O lance é o seguinte, existe uma semelhança entre o plano da luz acima do nosso lar com a Garta. A Garta é muito avançada. Tá? É muito avançada. É a última experiência que o espírito vivencia na matéria, para depois partir por um processo de ascensão.
E geralmente o tempo que o espírito permanece numa vida em Agartha é muito curta. Embora o corpo dele possa viver eternamente, milhares de anos, corpo físico. Mas o espírito percebe que não há a mínima necessidade de continuar mais existindo num nível material, depois que ele descobre, né, toda a sua existência espiritual, toda a sua consciência cósmica mais avançada, né, então esse mundo serve apenas para preparar para o grande despertar e viver a última experiência na matéria com corpos físicos, né, de natureza biológica, viver tudo que ele não viveu, ele vai viver intensamente e depois vai embora. Para Agartha? Não, você tem que morrer, né? Porque esse corpo... para ir para Agartha você tem que ter novo corpo, né? Hoje em dia, muitos espíritos, né, que morrem, estão num grau avançado, eles podem encarnar em Agartha. Eles podem reencarnar em Agartha, né? E isso é para isso mesmo. Agartha, ela existe com essa finalidade, com essa função de cumprir o último estágio na matéria. Porque mesmo um espírito muito religioso, muito espiritual aqui, muito bondoso, amoroso, o nosso planeta aqui não dá muitas condições de certa vivência. Então, quando ele morre, ele vai para Agartha. Agartha é uma sociedade mais aberta, ou seja, a sexualidade que ele não viveu aqui, você pensa bem, você pega uma freira enclausurada, espiritualmente ela faz um trabalho, é uma pessoa boa, amorosa até tal, mas ela tem toda a sexualidade distorcida. Então ela pode ir para Agartha, ela pode viver todas as experiências, ela pode transcender tudo isso, você está entendendo? Né? E depois descartar, é uma experiência que não está reprimida mais dentro da alma dela. É algo que não tem uma repressão, certo? Né? Então, às vezes, mesmo os santos, né, como a gente diz, né, tem defeitos, ainda precisa voltar para a matéria. Né? Professor, poderia falar como os ETs podem ajudar os astronautas para que não morram no espaço? Consertando a nave, cara. Né? O próprio ET, né? Só que o ET fica invisível, ele fica invisível. Ninguém vê o ET ali dentro da nave. Da mesma coisa que as pessoas não vê o ET aqui em volta, os caras não vão ver o ET dentro da nave lá, mas as naves podem consertar, não deixa quebrar. Se eles percebem que vai estourar alguma coisa, o ET vai lá, dá uma parafusada. Você está entendendo? Então eles podem ajudar os astronautas a não morrer no espaço. Né? Mas morrer na Terra ele pode. Teve astronautas russos, né, que morreram na hora que desceu o paraquedas, não abriu. A nave entrou na Terra. O buraco. Porque, né, os russos não são como os americanos pousavam no ar, né? Todo o projeto Apollo eles pousavam no mar. Os russos sempre pousou na Terra, um paraquedas, né, lá na Sibéria, para aqueles lados lá. Então teve, por exemplo, o primeiro astronauta, né, o Yuri Gagarin, não sei se foi Yuri Gagarin. Foi o Yuri Gagarin mesmo. Na hora que ele voltou, ele pousou quase 100 quilômetros longe de onde ele tinha que pousar. Caiu no meio do mato lá, tudo arrebentado. Ele teve que, puta frio desgraçado, neve pra cacete, ele teve que ficar andando, achou um fazendeiro, ficou na casa do fazendeiro, lá tomou café. No dia seguinte a equipe de resgate foi chegar. Você tem uma ideia, se ele está ferido lá no pouso, está lascado, ele morre. Porque a nave, as primeiras naves não tinham tanta precisão assim, né? A nave entrou naquele 100 km no lugar previsto que teria pousar. Tem problema. Isso eles não contavam, viu? Os russos não contavam para ninguém. Essas histórias foram reveladas pelos astronautas russos hoje, depois que teve a abertura da Rússia. Mas naquela época tudo foi sucesso. Nossa, um grande sucesso. Tocava o Yuri Gagarin, sabe? Se o Yuri Gagarin morre, eles nem contam que eles mandaram um homem para o espaço. Sabia? Eles nem revelavam que tinham nem subido o foguete. Por que os ETs deixaram o homem de Atlântida, na Era das Trevas, chegar tão longe no espaço, como, por exemplo, possuir naves tripuladas em Marte? Simplesmente, porque não tem nada para fazer dessas merdas de planeta. Né? Pode ir lá, por exemplo, hoje nós estamos na Era das Trevas, certo? Mas os astronautas não são gente ruim, porra. Né? Os astronautas são cientistas, são pesquisadores, estão na Atlântida é a mesma coisa. Né?
Você entendeu? Os políticos, os militares, os caras que você tem que tomar cuidado com eles. Mas o pessoal, cientistas que iam nas naves tripuladas, eles eram outra cabeça. Esses caras eram outra cabeça, como nós, né? Os nossos astronautas que vão para o espaço, eles estão todos homens treinados, têm uma outra visão, né? O Michael Collins, então, era religioso com desgraça, né? Quando o homem pisou na Lua, o Neil Armstrong pisou na Lua, você sabe o que ele fez lá na nave, que ele ficou sozinho lá, né? Ele teve que levar, ele levou pão, vinho, para fazer, como se fosse comer pão e vinho, fazer o sacramento lá na nave, ele sozinho, né? E filmaram isso, né? Isso tem filmado, só que os americanos não queriam, né? Eles queriam que o efeito fosse ecumênico, tá entendendo? Mas fala, como é que pode ser ecumênico? Eu sou cristão, cacete. Então eu preciso de um ritual cristão, naquilo que eu acredito. Eles não queriam deixar. Mas aí os psicólogos da NASA, né, resolveram permitir, porque era o apoio psíquico que o astronauta tinha que ter no espaço. Ele tinha que ter alguma coisa para se apegar, né? Você está lá sozinho, ele ficou 20 horas sozinho no espaço vazio, cara, ouvindo voz, umas coisas muito esquisitas que ele via lá. Ele falou, né? Hoje mesmo, semana passada, ele deu uma reportagem que ele falou assim: eu fiquei 20 horas, mas não estava sozinho. Ele confessa que ele ouvia vozes, ele via luzes, objetos perto dele. Ele não estava sozinho. Né? Entendeu? Professor, o senhor já foi alguma vez nos mundos intraterrenos da Lua ou Marte, das mesmas formas que foi nos mundos intraterrenos daqui da Terra? Não. Tá? Não. O ano do contato com os astronautas russos foi o mesmo ano em que o senhor relatou o seu primeiro contato com os Greys, em 81. A mesma época mesmo. Foi mais ou menos na mesma época mesmo, tá? Tem algo específico sobre esse ano? Não. Eu acredito, acho que não. Contra que civilização a Atlântida guerreou? Não. Eu acho que vocês têm um erro na cabeça aqui. Atlântida é um nome, Atlântida é um nome muito antigo, derivado, né, de escrituras. Ou, por exemplo, ninguém sabe o nome, né, real. Nós estamos dando a civilização Atlântida através de sensitivos e paranormais, mensagens que vêm, né? A Blavatsky falou muito da Atlântida, você está entendendo? E muitos esotéricos falavam da Atlântida. Mas Atlântida é um termo latinizado, né? É um termo latinizado. Na verdade, o nome certo não é Atlântida. O nome certo é Aslan. Esse é o nome certo. Tá? E o lance é o seguinte, ó, presta atenção. O mundo, né, Aslan era um continente que existia. Tá? Ele não representava o planeta inteiro. É que calhou de o Platão falar da civilização de Atlântida, que ficava no tal, naquela região ali, mas ele não falou do resto, ele não falou daqui do Peru, ele não falou da China, falou do resto do mundo. Então o mundo inteiro era povoado, tinha bilhões de habitantes aqui. A guerra foi entre países. Não existia um governo central. Era igual nós aqui. Bem idêntico a isso. Guerras internas. Inclusive, a própria Blavatsky, ela diz que a civilização na época atlântica, a mais avançada era no Peru. Aqui na região do Peru tinha-se uma civilização tão evoluída, tá, que não existia polícia, não existiam leis, não existia soldado, e todo mundo vivia em harmonia. E mesmo na época que a gente chama das trevas Atlântidas, não era da luz Atlântica, não. Tá? Então, muitos reinos começaram a brigar, começaram a luta pelo poder. A mesma coisa hoje, sabe? China, Rússia, Estados Unidos, começa a coisa toda. Né? Só não entrou em desequilíbrio numa guerra nuclear. Eu vou contar uma coisa para vocês. Hoje é dia 27 de outubro, tá? Né? Em 1962, no dia de hoje, no dia 27 de outubro de 1962, quase que o mundo explodiu atomicamente. Tá? O lance é o seguinte, deixa eu explicar o que aconteceu.
Todos vocês podem assistir um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, do diretor Kevin Costner, e ele trabalha também, para mostrar a crise dos mísseis de Cuba. Então aconteceu um fenômeno assim, ó. Os Estados Unidos percebeu que vinha vindo uma frota russa para Cuba, trazendo foguetes e mísseis nucleares. A segunda leva de mísseis, que eles já tinham instalado uma leva de mísseis em Cuba. Sabendo disso, os americanos chegaram numa zona do mar, fizeram uma barragem de navios, destroyers, submarinos. Fizeram ali um... né? E aí, a tensão era tão grande que se os russos forçassem a passagem, os americanos iam atacar. E ali começaria uma guerra nuclear. Inclusive, o John Kennedy, certo, e o cara lá, o secretário de Estado, não confiava nos almirantes, não confiava nos generais. Falou para o Bob Kennedy: Bob, você vai lá, fica do lado desse cara, porque eu não confio nesse desgraçado, esse desgraçado vai dar tiro nos russos. Ele vai começar uma guerra nuclear sem eu mandar, sem a minha ordem. Porque esses caras, eles não me obedecem. Sabe, politicamente são de outra facção, ideologia política, outro partido. É igual, né? Você tem um senador, um almirante comunista, e aqui no Brasil você tem o Bolsonaro lá. Eles não se entendem, irmão. Numa coisa de crise, o cara mete um míssil independente do Bolsonaro, está entendendo? Nas crises, e os Estados Unidos era assim também, é assim até hoje. Você não vê que os partidos brigam pra caramba entre nos Estados Unidos? Né? Então, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. A frota vinha vindo. Ninguém sabia se a frota russa ia parar ou não. E como a Rússia veio avançando, o almirante deu ordem dos negros dar um tiro de advertência. E ele pegou o canhão do destroyer e mandou 3 balas na frente do navio russo. O submarino que estava lá embaixo detectou como um ataque e armou os mísseis nucleares pronto para lançar. O comandante do submarino, deu a ordem de lançar os mísseis. O subcomandante não aceitou a ordem do comandante dele e não lançou os mísseis. Ele é considerado um herói hoje que evitou, né? Pode entrar na internet, eu já passei para todo mundo do contato a foto dele. Esse é o cara que salvou o planeta. Porque se ele entra em acordo com o chefe dele, porque para lançar um míssil você tem que ter 2 chaves e 2 códigos. Então, só uma pessoa não lança o míssil. O comandante não lança, ele tem que ter ele querer lançar e o subcomandante dele também querer lançar. Os dois têm que estar de acordo. Se um não está de acordo, então, e esse não estava de acordo, ele não quis lançar. Ele impediu que o comandante lançasse uma arma nuclear na frota americana que estava ali. Você já pensou? Por questão de segundo de tensão, esse cara falou: não, espere, vamos acabar com o mundo. É muita responsabilidade. Ele não lançou o míssil. Vocês estão entendendo? Eles iam lançar um torpedo nuclear, na verdade, contra a frota americana. Ia destruir tudo. Mas imediatamente os americanos iam lançar tudo contra os russos. Entendeu? Aí o Paulo não estava aqui. Agora pergunta: quem foi cochichar na orelha daquele russo lá? Não lança essa bosta. Você acha que não tem espírito ET, todo mundo ali segurando as pontas? Porra, você tinha. Saca? Tenho visto em alguns vídeos que na década de 30, nazistas e americanos dissidentes teriam adquirido tecnologia avançada e viajado para a Lua e para Marte. Não, isso é bobagem, isso não aconteceu, não pode esquecer. Se eles tivessem essa tecnologia avançada, os alemães tinham ganhado a guerra. Não tinha perdido a guerra. Né? Professor, sempre pensei que o maior caso documentado sobre ETs era a Operação Prato. Mas essa da estação russa deve ser bem maior, com certeza. Com certeza, pode ter certeza. Professor, se uma nave antigravitacional ir em 4 dias para Marte, vai mais rápido. Vai em meia hora para Marte. Os humanos dentro não iriam morrer com essa velocidade? Então, né? Então, quem controla a gravidade, controla a inércia. Você não viu a Enterprise? O capitão Jean-Luc Picard, ele pega até um copo de vinho,
bota aqui, né? E manda, dobra 5, tal. E a nave, nem, o líquido nem treme ali. E a nave sai e dobra. Isso é tecnologia, não é feitiçaria. Né? Então eles têm uma coisa que chama neutralizador de inércia. Se você domina a gravidade, você faz isso. Tá? Você cria campos gravitacionais que neutralizam uma aceleração. Tá? Campo de aceleração. O terremoto no país super pobre da América Central foi uma arma dessa de Tesla que o governo americano testou? Provavelmente. Quem fala isso, não sou eu. Quem fala isso era o Hugo Chávez. O Hugo Chávez veio na televisão, tem isso filmado. Ele afirma categoricamente que o terremoto no Haiti, que destruiu mais de quantas pessoas lá, foi um teste de uma arma americana. E os russos, o serviço secreto russo é que revelou para ele. É uma arma que causa terremoto. É uma variação do HARP. Na verdade, é essa arma que eu estou falando, não é a variação do HARP, é essa arma que eu falei para vocês. É uma arma que ela pode fazer muita coisa. Ela pode causar um terremoto se você detonar ela numa profundidade X, numa fenda geológica. Entendeu? Essa tecnologia antigravitacional é semelhante a uma onda do mar quebrando e ela empurra a nave? Mais ou menos por aí. Os cientistas sabem da teoria de dobra. Por que os ETs não permitiram o conhecimento para fazer isso nos foguetes nossos? Porque a dobra espacial é um problema muito sério. Ela é difícil de ser executada e você desenvolveria com essa tecnologia uma arma que você não tem tamanho. Então, duas coisas não podem caminhar junto. Porque tudo é uma faca de dois gumes, né? Eu posso fazer uma nave, mas também posso fazer uma arma de autodestruição em massa. Professor, o senhor já tem alguma palestra disponível sobre o Tesla? Tenho, sim. Tenho. Daí vocês podem procurar aqui. Eu fiz, acho que, um seminário especial sobre o Tesla. Se eu não me engano. Já faz tempo, mas fiz. Tá? Tesla veio de qual planeta? Aí é que tá, né? Esses caras não eram pessoas comuns. Eles eram reencarnados aqui na Terra, mas quem era eles antes de vir aqui? Antes de reencarnar na Terra? Não é? Então, professor, se os mundos intraterrenos é a última vida na matéria, então, eles são muito mais evoluídos. Por que na cidade nossa, lá, as pessoas ainda precisam de várias reencarnações? Então, o lance é o seguinte. A cidade nosso lar é o seguinte, ela começa a despertar os espíritos após a morte. E a despertar os espíritos umbralinos. Tá? Isso é um trabalho de formiga, cara. Um trabalho de formiga. Que tem muita gente que não quer ser despertada. Tem muita gente que você precisa deixar ele no umbral e reencarnar ele de novo. E mesmo as pessoas que estão no nosso lar ainda precisam reencarnar. Tem muitas coisas ainda a vivenciar na matéria. Tá? É diferente. Tá bom? Beleza, pessoal? Tem mais? Olha, o clima mais quente no planeta é por causa dos americanos com essas armas. Não. De jeito nenhum, não tem nada a ver uma coisa com outra. Professor, qual material de fuselagem suportaria a velocidade de ir, né, em 30 minutos para Marte? Uma coisa vocês precisam entender, no espaço não tem ar, né? Não tem atrito. Qualquer coisa anda no espaço, só tem um problema. Só tem um problema, que esse problema nós temos que resolver. Tá? Prestem atenção. E isso os ETs também resolvem. Quando você viaja muito rápido no espaço, qualquer pequena pedrinha que você encontra no espaço, ela se torna uma arma destruidora se você não tiver um campo de força. Por isso que a Enterprise tem um escudo. Se ela não tiver um escudo antigravitacional para desviar todo o material que tem ali, imagina você numa velocidade de dobra, você bateu, explode a nave, uma bolinha de gude, rebenta com a sua nave. Então você tem que ter uma tecnologia na frente da nave, que todas as partes, ela funciona assim, isso eu sei como é que funciona. Isso que os ET já me explicaram. Deixa eu explicar para vocês. As naves, por isso que a maior parte das naves, ela tem uma fuselagem, assim, ó. Por isso que elas são redondas. Elas são bem compridas assim, ovaladas.
Então o que eles fazem? Eles criam um campo de dobra aqui na frente, ó, presta atenção, eles criam um campo de dobra assim, ó. Espaço. Ok? Então, para efeito, todas as partículas que existirem aqui, que a nave deveria encontrar, ela não vai encontrar. A partícula vem, ela faz isso aqui, ó. Todos os objetos que vai bater contra a nave não batem na nave, porque o espaço está curvado na frente. Então eles desviam. Então ela está abrindo um buraco, né? Então toda a matéria que tiver ali, ela joga para o lado, ela passa para o lado, ela não bate na nave. Ok? Vocês entenderam, né? A nave está numa velocidade incrível. Você sabe que é como se esse objeto viesse para cima. Então você cria um campo de dobra, esse objeto ele vem vindo em alta velocidade. Então, ao invés de ele bater na nave, ele segue a linha do espaço. A linha do espaço está curvado, qualquer objeto sofre desvio e não bate na espaçonave. Tá? Beleza? Amanhã a gente continua? Namastê, pessoal. Muita luz, muito prazer em estar aqui com todos vocês hoje. Namastê.